Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Gêmeos. É uma leitura temporal, geralzona para o coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente, que ressoa com você, sem precisar forçar nada, tá? Isso aí é muito importante. Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu convido você a assistir também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área da nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer, curta, comenta e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento, desenvolvimento do nosso canal. Isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora, Gêmeos, e a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho. Depois a gente fecha a sua leitura, vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Gêmeos, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Gêmeos precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Cara, arcano maior, o mago. Sua energia aqui, tá? De Virgem também. Mas energia de Gêmeos bastante forte. Energia de Mercúrio, pensamento, poder intelectual, materialização das coisas, um novo início. O mago, uma figura de poder. Sete de paus. Carta de ataque dos outros causado por inveja e a roda da fortuna. É muito interessante, olha só no fundo do maço, um 10 de ouros. Isso aqui remonta para mim uma leitura que eu fiz há um tempo atrás para você, onde falava dessa capacidade que o geminiano tem, né, evidentemente, tem que saber usar. Quando existe uma energia contrária, uma energia que faz oposição a você, tá? Como aqui no caso, no centro da sua leitura, vai uma carta de ataque dos outros causado por inveja, tá? Mas não é só ataque dos outros causado por inveja. Eu vejo também que são situações que às vezes se apresentam de maneira desafiadora para nós, e isso é muito importante na nossa jornada, tá? Mas eu vejo aqui essa questão, uma capacidade, na verdade, que se você não tem, você deveria começar a brincar com ela, porque é uma coisa que pertence a você, tá? É um lance onde tudo aquilo que faz oposição a nós, vamos dar um exemplo aqui, do ataque dos outros causado por inveja. O geminiano, com o potencial mental que tem, ele consegue converter, mudar a estrutura daquela energia e usar em benefício próprio, por incrível que pareça, tá? Tudo que é lançado a você, tudo que vem para causar uma desordem na sua vida, se você tiver a paciência, a sabedoria e quiser, você pode modificar a estrutura daquele algo que faz oposição e que vem em sua direção e você pode usar em benefício próprio, né? Uma linguagem mais simplificada, para a gente poder entender melhor isso daqui, é a transformação de coisas mais de cunho negativo e desafiadoras, transformadas em coisas positivas e fluentes na sua vida, né? Então, assim, cara, eu vejo que de repente eu estou na influência de uma situação desafiadora, que pode ser ataque dos outros causado por inveja ou não, tá? Saiba que você tem a habilidade de, assim como propõe a roda da fortuna, fazer uma modificação nessa estrutura. Eu posso, de livre e espontânea vontade, converter tudo que é malefício em benefício na minha vida, claro.
Tá? E o arcano maior do mago deixa evidente essa alquimia, essa transformação acontecendo. Né? O mago, uma figura incrível, representa o signo de Gêmeos. A gente tem aqui na cabeça do mago o símbolo do infinito, a Lemniscata, que demonstra uma atividade mental muito forte, que quando usada da maneira certa, pode com certeza converter malefícios em benefícios. Porque o mago ele tem essa capacidade mercurial de alterar a estrutura das coisas. Né? Então, sempre que uma situação desafiadora vem até a minha direção, eu permito que ela venha. Porque quando ela chegar próxima a mim, eu vou fazer essa alquimia, essa alteração dos valores. E aquilo que antes veio para me prejudicar acaba me beneficiando em algum momento. Né? Então, o geminiano, que tem essa capacidade, que quer desenvolver essa capacidade, deve, como eu falei, começar a brincar com esse tipo de coisa, né? Ah, mas como é que eu faço isso daí? Cara, é uma questão muito individual de cada pessoa, porque tem pessoa que tem mais facilidade de perceber a movimentação, a influência negativa e através do pensamento, da meditação, consegue, através das imagens mentais, converter aquela energia. Né? A pessoa imagina que ela está convertendo aquela situação desafiadora toda numa situação fluente e positiva para ela. É um método. Né? Mas existe também uma série de outros métodos que o geminiano precisa incorporar como for da melhor maneira para ele. O fato é você entender que essa possibilidade existe para que você possa se tornar um beneficiador dessa energia. Tá? E no fundo do maço tem esse 10 de ouros, que demonstra para nós, cara, o crescimento exponencial de quem faz isso. Né? Porque o 10 de ouros é a riqueza, é a abundância, é a questão de ter muito para si e para doar para o outro. Né? Então, o 10 de ouros ele representa uma questão de estabilidade, uma questão de grandiosidade. Né? Então, tudo que vem e que faz oposição a mim, eu consigo alquimizar e transformar em coisas boas para mim. E aí eu vou crescendo, eu vou acumulando, né? Eu vou guardando, eu vou me enobrecendo, eu vou crescendo. Porque eu aprendi a fazer a alteração. Eu aprendi a modificar a estrutura daquilo que é negativo em favor próprio a mim mesmo. Né? Consegue entender? É interessante. Vamos ver mais aqui com o tarô cabalístico. Mas eu gosto muito dessa energia porque demonstra, né, faz a gente começar a perceber que tudo eu posso usar ao meu favor, desde que eu tenha a sacada necessária. Né? Eu preciso ter uma sacada de que, cara, eu consigo, por vontade própria, né? E a energia da vontade nesse processo que a gente está falando, ela é muito importante. Porque eu posso usar dessa minha energia de vontade para modificar as coisas. O mago, ele tem essa questão nele. Né? O mago, por que ele tem ali na mesa dele a espada, que é o pensamento, a copa, que é a emoção, né? Ele tem o fogo, que é a chama da vela, que ele aponta para cima, que significa a energia de ação, a energia espiritual. Ele tem uma moeda ali, que é o ouro, né? Demonstra que o mago ele tem domínio sobre os elementos, e quem tem domínio sobre os elementos consegue facilmente mudar uma situação difícil para uma situação favorável para si, seja ela um ataque do outro causado por inveja ou não. Tá? O mago ele tem essa capacidade, ele é inteligente em lidar com as situações, porque tudo para ele converte em benefício próprio. É o mago, né? Eu lembro que eu fiz uma leitura muito semelhante a essa, acho que foi o ano passado até. Eu não vou me recordar agora, tá? Mas eu lembro. Alguma coisa nesse sentido. Se eu não me engano, até os mesmos arcanos, por incrível que pareça.
E é interessante essa mensagem da roda da fortuna, né? Que a roda da fortuna é você sair de um patamar inferior para ir para um patamar superior. O patamar inferior eu entendo que é essa energia opositora que vem em nossa direção. Só que eu uso isso como força eu uso como uma alavanca para que eu possa subir para patamares superiores, né? É o uso inteligente da própria força de vontade. Tem pessoa que se lamenta, que questiona, né? Cai no vitimismo quando uma situação opositora se apresenta a ela. E tem pessoas que são como o mago, que mudam a estrutura da coisa e convertem o valor das coisas. Então o que era negativo se torna positivo. Tem que ser o mago, se não for o mago não consegue fazer, tá? Mas é possível. Cavaleiro de Copas. Então, o Cavaleiro de Copas, ele fala de mensagens que vêm ao nosso encontro, tá? Principalmente essas mensagens que chegam, tá? Vou dar um exemplo de mensagens mais desafiadoras, que tendem no primeiro momento a causar uma preocupação, a causar uma alteração negativa na nossa emoção. Essas ocasiões é que o mago mais gosta. Porque se tem o poder de mexer emocionalmente com a gente, é aí que o mago percebe que aquela situação tem o potencial de mudança, de alteração, né? Então ele não deixa influenciar emocionalmente e negativamente a vida dele. Ele entende que essa situação que vem tem um potencial muito grande, então ele usa em benefício próprio para alterar a circunstância. O mago tem muita facilidade em converter as situações que mexem com o nosso emocional. Olha aí, um as de paus. O as de paus é a iniciativa, é a fabricação, é o novo início. O mago também é um novo início, mas o as de paus é a força de vontade na sua maior potencialidade sendo expressado na vida física material. Olha aí um 8 de ouros, uma carta de trabalho embaixo da roda da fortuna, né? Quem tem foco, quem tem concentração, quem tem discernimento, quem não faz corpo mole, pode alterar qualquer situação que queira na vida. Mas a força de vontade é a arma principal do mago, né? Porque ele entende que tudo é alterado pela força de vontade. A força de vontade, ela inclui os 4 elementos em si: o fogo do espírito, a espada do mental, a moeda do material e a taça, a água das emoções. Então, vale a pena dominar os elementos, tá? Porque os elementos podem dar a capacidade de transmutação que a gente quer e precisa ter na nossa vida. Só que a concentração é necessária, tá? Sol em Virgem. E o mago também tem essa força de Virgem. 2 signos mercuriais, né? Gêmeos, ele é responsável pelo mental elaborativo. E Virgem é responsável pelo mental que se torna material. Por isso que o mago tem essa força desses 2 signos, porque ele tem tanta capacidade de elaborar na mente dele a mudança do negativo em positivo, como ele também tem a capacidade de materializar isso daí. E você precisa, se não tem, adquirir essa força. Porque você pode usar isso em muitas áreas da sua vida, se não em todas. Tá? Vale a pena meditar, estudar, se concentrar e alterar o que precisa ser alterado na sua vida, porque você tem a capacidade para fazer isso. 3 espadas no fundo do maço. Que é essa questão, porque o fundo do maço vem de fora, tá? E o 3 espadas é uma carta muito desafiadora. O 3 espadas fala de mentiras, engano, traições.
todos esses eventos podem ser convertidos em força positiva no nosso uso próprio, no nosso uso pessoal. Então, quem é o mago e passou por uma situação de traição, ele não fica se lamentando por aquilo. Ele usa essa força gerada por ter passado por uma adversidade dessa para o seu crescimento pessoal. Se alguém mente, engana o mago, ele usa essa força para o crescimento pessoal. Ele altera o valor das coisas. Tudo que vem de fora vem para afetar a gente de alguma maneira. Só que é isso que eu quero que você entenda, que você tem que se tornar mago cedo ou tarde na sua vida, para que você possa modificar a estrutura das coisas. Então, se eu passei por uma traição, a minha tendência é de vingança, de querer dar o troco, ou de me fechar em sentimentos negativos, porque, eu não mereço. O mago entende, eu fui traído, não é sobre mim, é sobre a outra pessoa. Então, eu ganho força de crescimento por ter passado por uma situação desafiadora. Eu não posso me diminuir ao nível do traidor. Você consegue entender como funciona a mente do mago? Se não, deveria, porque o mago representa você, o signo de Gêmeos. Então é toda e qualquer situação que você vivenciar, que seja desafiadora, é claro, isso serve para o nosso crescimento pessoal, mas mais do que isso, transmute, modifique, transforme em coisa boa para você, porque você tem o potencial para fazer isso, se você quiser. Tá? Que é a mensagem do mago. Vamos ver aqui agora com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura. Eu não sei você, mas eu gosto muito dessas leituras que demonstram o poder e o potencial que a gente tem. Comente para mim se você conseguiu já fazer ou se você faz o uso desse poder que a gente está narrando com a figura do mago aqui, tá? De mudar as coisas à sua volta. Vamos ver então para Gêmeos, por favor, qual que é o desfecho dessa situação, mas não precisa, né, de desfecho. Porque aqui a leitura está mostrando que você tem o potencial e a capacidade para mudar as coisas. Olha aí, um 2 de ouros. 2 de ouros representa a dificuldade, né, que é o desequilíbrio. Então, até as situações de desequilíbrio na nossa vida, seja de amor romântico, seja trabalho, questões financeiras, amizade, família, questões pessoais, se você se tornar um mago, você vai entender e tirar o aproveito de todas essas situações, mesmo que elas sejam situações que vêm tentar te desequilibrar. É um 3 de ouros, uma carta de manifestação, né? Essa carta, para mim, ela narra muito esse poder do mago de manifestar as coisas. Porque o número 3, na numerologia, é um número que sintetiza, que cria as coisas, que dá vida às coisas, né? Então, esse 3 de ouros, no desfecho, vem mostrar essa capacidade que você adquiriu de transformar as coisas, né? Principalmente, você pegar uma energia que vem de fora, provavelmente uma energia desafiadora, e você usar isso na fabricação de alguma coisa que você quer. 3 de ouros é a manifestação de valores até físicos na sua vida. E lá na primeira leitura a gente já viu o 10 de ouros no fundo do maço. Se você conseguir fazer isso, tudo que for usado contra você se torna a favor. Tem que se doutrinar, tem que se respeitar, tem que sair das situações periféricas para que você dê espaço para esse poder todo existir em você. Olha aí o arcano maior do mundo. A gente pode pegar tudo que vem em oposição a nós, tudo que é desafiador, e fechar um círculo em volta dessas coisas e mandar para cima
e drenado e volta, tudo transformado. O arcano maior mundo, você tem o potencial, se você quiser, de fazer isso. É um círculo que se fecha. Tá? Eu pego tudo que é desafiador e negativo, fecho esse ciclo. Assim como o mago aponta para cima, eu mando para cima, para outras dimensões. Lá, a estrutura das coisas são alteradas, renovadas, transformadas em positiva e eu puxo de volta para baixo para mim. Né? Quem quiser ter esse poder, é claro. É difícil uma pessoa que não queira, né? No fundo do maço, a justiça. Mesmo que seja uma coisa que a gente pode olhar no primeiro momento e falar, não, eu quero ter esse poder, eu mereço ter. Esse poder é para todos, mas nem todos estão aptos a usar esse poder, mesmo que lhe seja possível. Tá? Teoricamente falando, é interessante, mas só quem vive, quem sabe fazer essa transformação, sabe as coisas que precisa abrir mão. Por vezes, desejos pessoais precisam ser descartados da nossa vida para que a gente possa adquirir essa força maior do arcano maior, o mago. Tá? Por isso que não vale a pena viver uma vida superficial, porque quem vive uma vida superficial, uma vida banalizada, jamais vai entender esse poder todo que a gente está narrando aqui. No fundo do maço, a justiça. Né? Justiça, para mim, ela é tudo isso que a gente está falando, independente do nível que se enquadre. Justiça é eu receber uma energia de fora, seja uma inveja, um ataque do outro, e eu ter a capacidade de transformar isso em algo positivo para mim. Isso é justiça no meu ponto de vista. Tá? E saiba, você tem a capacidade de fazer isso, mas por vezes você vai ser colocado em uma situação onde você vai ter que escolher se você quer esse poder ou se você prefere continuar vivendo na superficialidade das coisas. Só que quem, mesmo que tenha que abrir mão de alguma coisa, de desejos, da superficialidade da vida, escolhe viver a vida que um mago vive, ele percebe que ele deveria ter escolhido aquilo há muito tempo atrás. Tá? Porque os benefícios são imensos. A justiça sempre se faz presente na vida do mago. Tá? Espero que você tenha entendido e recebido a mensagem. Espero que você tenha gostado. Mais do que isso, ter te ajudado, ter feito você entender o poder latente que existe em você e que pode ser desenvolvido se já não foi. Tá? A missão é sempre de ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Tá bom? Se for novo no canal e gostou, inscreva-se, por favor, para ajudar ele a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível. É claro, cada ação dessa contribui generosamente para o desenvolvimento do nosso canal. E a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Gêmeos!